Boa tarde. A gente vai dar início, então, à terceira mesa de conferência do segundo Fórum de Estudos Históricos, com o professor Rodrigo Turim, que é graduado em História pela Universidade Federal do Paraná, desenvolveu seu mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre a orientação do professor Manuel Salgado Guimarães, e ele realizou um estágio na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais, em Paris, sob a supervisão do professor Dr. François Hartog. Atualmente ele é professor adjunto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e ele tem experiência na área de História, com ênfase em História da Historiografia, Teoria da História, História Intelectual e História da Antropologia. Obrigado. Obrigado pela apresentação, pelo convite. Queria agradecer o convite do Júlio, né, do pessoal do NETS. Eu sempre fico muito fascinado assim, com o trabalho que o Júlio consegue fazer aqui, agregando muitos alunos em torno desse debate sobre história, historiografia, teoria da história, história intelectual. A quantidade de publicações, inclusive, de produções, de eventos que vocês estão conseguindo fazer, é um negócio impressionante, ainda mais na nossa situação atual da universidade. É necessário ressaltar isso, né? É sempre bom voltar aqui para a UFES também. Até meio pomposo, né, esse negócio de conferência. Na verdade, eu acho que não vai ser uma conferência, né? Vai ser mais, acho que um bate-papo. Vou apresentar algumas questões aqui, envolvendo um pouco a minha tese, na verdade, né? Quando o Júlio me chamou aqui para falar, fazia um tempo já que eu não voltava para a tese, para o livro, e está sendo uma experiência interessante, mas eu vou tentar fazer uma volta com uma perspectiva um pouco distinta também, né? Só para esclarecer, o livro que eu trabalhei, quando eu trabalhei um pouco essa relação, que não é uma história indígena propriamente dito, né? Isso é importante deixar claro, mas é como justamente uma historicidade sobre os indígenas foi constituído no Brasil no século XIX, né? Portanto, aí eu estou trabalhando o indígena como objeto de um determinado saber, né? Que vai justamente fundar também uma partilha de saberes entre história e etnografia, que eu vou falar um pouco aí, e que envolve determinadas concepções de tempo e determinadas políticas do tempo. Mas a minha ideia era um pouco perceber como que se formou no Brasil esse negativo do discurso histórico moderno, né? Eu sempre tinha pesquisado a formação de um conceito moderno de história no Brasil, e uma coisa que começou a me inquietar, já no mestrado, um pouco aquilo que ficava fora do discurso histórico, né? Como que um certo resíduo que não se encaixava dentro daquilo que se convencionou, denominado de uma cultura histórica de cientista, o que restava disso e como que isso entrava dentro de um conceito moderno de história. Portanto, era uma relação entre o outro da história. História e alteridade, né? Normalmente, história está muito vinculada, como nós sabemos, ainda mais hoje, né? Vou voltar um pouco para isso depois também. A gente pensa em história, pensa em identidade, né? Então, era tentar pensar como que essa alteridade da história foi constituída no século XIX. E não deixa de ser, portanto, e é importante mapear isso, cada vez mais importante isso hoje, inclusive eu estava falando com o Júlio mais cedo, né? Como que a gente está sofrendo aí uma série de desafios práticos, inclusive mais práticos do que teóricos, eu diria, em sala de aula, né? Com a diversidade de perspectivas que hoje chegam na universidade e que fazem com que a gente problematize uma série de pressupostos da nossa disciplina, né? Também perguntar qual que é esse meu lugar de fala sobre um outro lugar de fala que era o seu lugar de enunciação, melhor dizendo, né, para pegar o conceito do Foucault, sobre esse outro lugar de enunciação que era a história e a etnografia do século XIX. E aí uma coisa que eu comecei a discutir com meus alunos também, cada vez mais em teoria da história, inserir a voz desses que ali só eram objetos, né, no caso dos indígenas. Porque eu sempre fui ali tratando esses indígenas, só aparecem para mim aqui na minha pesquisa como objetos, eles não aparecem como sujeitos, né? E eu comecei a reinserir esses
nos meus cursos de teoria da história, para pensar tempo, para pensar memória, para pensar temporalidade, textos de indígenas brasileiros contemporâneos, né? Um deles é o Ailton Krenak, que publicou numa coletânea organizada pelo Adalto Novaes um texto que era sobre as margens do Ocidente, né? Que é sobre um pouco o eterno retorno do encontro, né? Porque ali, hoje na teoria, a gente importa muitos debates que vêm problematizando uma noção processual e naturalizada de tempo, que qualifica o passado como signo do distante, o passado é aquilo que passou, né? E como que tem implicações performáticas, implicações políticas e cognitivas, você pensar o passado como algo destacado do presente, pensar o passado como uma categoria desvinculada da categoria do presente e do futuro, ou pensar essas categorias apenas na chave linear processual. Então hoje se fala o passado que não passa, né? Passados fantasmagóricos e por aí vai, por diversos autores europeus, mas ali o Ailton Krenak já está falando isso, né? Ele está falando justamente de que, enquanto que para nós a consciência histórica consiste basicamente em situar um evento numa linha temporal, né? E, portanto, dizer que esse evento passou, né? Ele está ali falando que justamente para a perspectiva temporal dele, da cultura, das narrativas aos quais ele pertence, esse encontro justamente é um processo que continua acontecendo, né? Portanto, isso também é um pouco repensar, só para vou citar aqui uma pequena frase dele, né? Que dá um pouco a dimensão do que eu estou querendo dizer. Ele vai dizer: o encontro e o contato entre as nossas culturas e os nossos povos, ele nem começou ainda e às vezes parece que já terminou. Quando a data de 1500 é vista como marco, as pessoas podem achar que deviam demarcar esse tempo e comemorar ou debaterem de uma maneira demarcada de tempo o evento de nossos encontros, né? Portanto, essa coisa de você marcar o indígena, as populações indígenas na história, a partir de determinados marcos temporais, né? 1500, 1822, por aí, implica que aí é uma herança que a gente ainda tem muito presente, e no século XIX foi fundamental para a constituição dessa herança, colocar os indígenas como um objeto do passado, né? E o que ele está colocando é isso, né? Esse encontro continua acontecendo, inclusive esse aqui é ainda mais um momento desse reencontro, desse desencontro entre essas diferentes perspectivas, onde as dimensões do passado, do presente e do futuro, muito mais do que se ordenarem numa linha sucessiva, elas se fundem aí num espectro, né, que envolve as três dimensões temporais ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a gente está dando aqui essa herança, a gente está tentando aí também recolocar o nosso presente em função a ela. E aí um pouco a minha questão é isso, né? Entender esse primeiro momento onde os indígenas, as populações indígenas no Brasil se tornam objeto de ciência, objeto de um saber, que eu não vou falar, como mais um momento desse encontro, né? E que ele continua acontecendo, como eu vou falar um pouco aqui no final, né? Cada momento que a gente pensa currículo, que a gente pensa a disciplina histórica, a gente está retomando esse encontro, que na verdade é um encontro, parece que é um encontro sempre adiado por parte da história, né? E aí me interessa entender por que o encontro sempre adiado por parte da história, né? Talvez porque a história dependa fundamentalmente de um tempo onde esse outro só pode ser colocado de uma maneira hierarquizada, né? Porque é um tempo, que é o tempo da história, e acho que todo mundo aqui talvez já conheça muito isso, eu não vou me aprofundar, que implica a ideia de uma temporalidade universal, de uma temporalidade singular, e implica certos mecanismos cognitivos de classificação temporal, né? Como já dizia o Michel de Certeau, o tempo se tornou, para o historiador, um marco de classificação. E esse grande marco de classificação justamente são as épocas, né? O elemento é essencialmente cronológico. Todos os nossos currículos históricos ainda são essencialmente cronológicos, né? E, portanto, você classificar determinados grupos sociais
em função de um tempo, né, faz parte da própria natureza da formação da disciplina histórica. Então era um pouco essa a minha preocupação em tentar entender como que isso se formou no século XIX e como que isso ainda conforma os limites da disciplina histórica, reproduzindo esse desencontro da história com essas populações. Nesse sentido, e aí é muito diferente do que foi, por exemplo, no Brasil colonial, ou que foi em outras épocas, os discursos de alteridade, entre o século XVIII e o século XIX, alguns estudiosos já mapearam, né, os termos que começam a surgir, por exemplo, tem alguns historiadores que mapearam que entre 1771 e 1791 vão aparecer mais de 40 publicações entre jornais e livros com os termos etnografia, etnologia, Völkerkunde, né, no alemão, que estão todos vinculados ali a uma universidade, que é a Universidade de Göttingen, na Alemanha. E quem vai começar a formular esses termos para designar um campo de saber específico, né, que vai ser justamente a etnologia ou antropologia, são August Ludwig Schlosser e o Gartner, né, os dois professores da Universidade de Göttingen. E não por acaso são dois historiadores, e é uma universidade fundamental para a formulação daquilo que o Koselleck vai denominar lá como conceito moderno de história, né, o histórico como singular coletivo. Então, no mesmo momento que está se formulando um conceito de história que vai fundamentar uma disciplina, e pensar que a história não era disciplina até o final do século XVIII e começo do século XIX, ela era apenas um gênero retórico, entre outros, e não havia, portanto, também algo chamado etnografia ou antropologia, isso, antes. Essas duas disciplinas vão se formar no mesmo momento, né, e não por acaso. E o que eles estão pensando, justamente, é o substrato conceitual, né, o substrato ideológico que está por trás da formação dessa disciplina vai ser justamente uma preocupação muito clara para o Schlosser, por exemplo, que trabalhou na Rússia e estudava os povos eslavos, quer incorporar, construir justamente uma chave de entendimento desses vários povos que habitavam o globo numa mesma chave temporal, né, que vai ser justamente aquilo que a gente chama de história universal, ou Weltgeschichte. Né? Então, isso me parece um dado fundamental. Não tem como pensar o nascimento da história sem pensar ao mesmo tempo o nascimento desse outro saber, que vai ser antropologia ou etnologia, ocupando um lugar vazio que vai ser justamente deixado pelo conhecimento histórico. E aí eu acho que é fundamental para entender esse mecanismo de construção desses saberes, porque é isso que vai definir a disposição de identidade e alteridade entre eles e a sua inserção institucional, né, promovendo grande parte desse desencontro da história com as populações indígenas. Aí eu me valho um pouco de alguns insights, algumas reflexões que o Michel de Certeau desenvolveu nos trabalhos dele sobre o Jean Delery, que é um viajante francês, e assim como do Lafitau, que também é um teólogo francês que escreveu um livro sobre os costumes comparados dos americanos com os dos antigos, que ele vai identificar a formação espelhada de conceitos que fundam esses saberes, né, e que ainda hoje, me parece, operam de uma maneira velada. A história vai lidar com a consciência. Portanto, a história, justamente, ela precisa de documentos que falem de um povo, como que esse povo vai tomando conhecimento, consciência de si próprio. Né? Fazer a história da nação, no final das contas, o que é? É ver como que essa nação vai se formando até ela tomar consciência de si própria. Portanto, implica um processo temporal de consciência de si mesmo, né? Uma chave hegeliana. Enquanto que a etnografia, por sua vez, vai lidar com a inconsciência. Né? A inconsciência significa que esses povos, que vão ser classificados como povos sem história, eles não têm consciência do seu passado. Eles não têm consciência da sua historicidade. E, portanto, o lugar da etnografia
é descobrir uma historicidade, um tempo que subjaz aquela consciência superficial que eles possuem. E, portanto, resgatar algo que não é propriamente consciente. Então, é uma primeira oposição. Uma outra oposição que está fundando isso é a oposição fundamental entre oralidade e escrita. Todo mundo sabe aqui que a história sempre esteve vinculada à noção da escrita. Os arquivos, as fontes, os documentos do historiador, na formação da disciplina, sempre foram basicamente os documentos escritos. Muito recentemente, que a gente tem trabalhado mais com documentos visuais ou documentos de oralidade, história do tempo presente. Mas essa é uma oposição fundamental, né? Porque a escrita, justamente, ela permite, nesse marco de cultura histórica ou de cientista que está se criando, a ideia de uma imersão temporal e de uma ideia de uma permanência. Enquanto que a escrita permanece, a oralidade ela some tão logo enunciada. Portanto, ela não permite que uma herança propriamente histórica possa ser constituída. E o papel, justamente, aí, da etnografia vai ser trabalhar com a oralidade dessas populações que não têm escrita. Uma outra oposição que está fundando, portanto, isso também, é a oposição entre espacialidade e temporalidade. História diz respeito ao tempo e a etnografia vai ocupar com o espaço. São populações, isso vai se revelar muito fundamental nos debates etnográficos do Brasil. Histórias são povos que o papel da história é fazer uma narrativa, portanto, ordenar temporalmente esses povos numa linha temporal. O papel da etnografia vai ser descritiva, ela não é narrativa, ela quer ser descritiva e diz respeito a povos que se locomovem no espaço, mas que não propriamente não acumulam nada no tempo. E, por fim, uma outra posição fundamental, que é entre identidade e alteridade. História diz respeito a nós, antropologia diz respeito a eles. Então, são estruturas conceituais fundamentais que fundaram essas disciplinas, e sem as quais elas não seriam pensáveis no século XIX. Consciência, inconsciência, escrita, oralidade, espacialidade, temporalidade, alteridade, identidade. E aí, conformando, portanto, o lugar dominante dentro dessa cultura histórica do saber histórico e o lugar subordinado que vai ser ocupado por esse saber, que é o saber etnográfico. Junto com isso, como que essas oposições conceituais elas se estruturam? Vale pensar, por exemplo, não sei se tem um texto que eu acho muito legal do Koselleck, que são sobre os conceitos antinômicos assimétricos. Basicamente, toda cultura se constitui por uma relação pronominal, por uma relação da linguagem propriamente dita, que é entre nós e eles. Mas esse nós e eles pode ser ocupado conceitualmente de modos muito distintos. Para dar alguns exemplos. Então, o grego e o bárbaro. O que define isso? O bárbaro não se autonomeia bárbaro, ele é nomeado pelo grego. Portanto, é um conceito oposto, assimétrico, feito a partir do grego. E é uma dimensão, grego-bárbaro, puramente espacial. Ela tem um caráter eminentemente linguístico, aqueles que não falam o grego são bárbaros, e não representam nenhum propriamente valor universal de graduação cultural melhor ou menor. Então, Heródoto vai falar lá de egípcios, que os egípcios têm muito mais conhecimento e cultura do passado do que os gregos. Portanto, é uma dimensão puramente espacial. E o grego não quer converter o bárbaro para a grecidade. O grego não tem preocupação com isso, nessa construção entre nós e eles. Algo muito distinto ocorre com o surgimento das religiões monoteístas, que elas vão implicar aquilo que o Weber diz, de uma ética universal. Agora, a oposição não é mais entre grego e bárbaro, mas é entre cristão e pagão. Aí tem uma diferença. Algumas diferenças. Primeiro que o pagão, na verdade, ele se constitui como uma autoridade em função do cristão, mas na verdade ele é ainda não cristão. O lugar do pagão nessa autoridade é justamente ser convertido.
Né? Portanto, se insere na dimensão que era puramente espacial uma primeira dimensão temporal de ordem teológica. Né? O que faz com que o cristianismo se converta, se transforme justamente, mas não só o cristianismo, todas as religiões monoteístas, em uma religião de conversão. Né? Portanto, o papel do cristianismo, do evangelizar, é trazer o outro para o mesmo, ainda que trazendo ele hierarquizado. Né? Portanto, aí se insere uma dimensão já temporal na relação com a alteridade, que vai ser fundamental para o próprio conceito moderno de história. Aliás, como a gente sabe, boa parte, ou tem uma relação fundamental entre o nosso conceito moderno de história e uma certa tradição teológica, né, cristã. Porque o que vai acontecer ali na passagem do século XVIII e XIX é que essa oposição cristão-pagão, que informa, inclusive, vários dos relatos de cronistas no Brasil colonial, vai ser substituída pela oposição civilizado-selvagem, ou civilizado-primitivo. Ali está se reconfigurando a relação entre nós e eles, esses pares opostos assimétricos, né? Onde a dimensão temporal permanece, só que agora ela é historicizada, né? Ela ganha essa profundidade histórica que está se constituindo no século XIX, e o papel justamente do civilizado, ele vai herdar esse lugar do cristão, que é converter o selvagem ou o primitivo, né, à civilização. Então, no século XIX, ali na HGB, eu acabei encontrando muito essa passagem, né? Inclusive há um diálogo muito forte entre civilização e cristianismo, né, e o selvagem com o pagão. Né? Eles estão ali fazendo um processo de transição e reatualizando, portanto, esses pares que vão fundamentar uma determinada consciência histórica no século XIX. Né? Faz um pouco sentido isso que eu estou falando? Então, esse preâmbulo aqui é um pouco para dar uma dimensão conceitual, teórica, para a minha interrogação. É ver como que esses pares de opostos estruturaram debates, configurando um determinado saber, uma determinada disciplina no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Tá? Eu não vou falar muito aqui do HGB, o HGB é criado em 1838, ele tem um projeto muito claro de tentar ordenar uma história nacional, que até então não havia muita clareza do que ela seria propriamente, quais seriam os marcos temporais, justamente aquilo que o Ailton Krenak estava falando, 1500 como marco temporal. Eles vão ter que determinar quais são os documentos para escrever a história nacional, quem são os atores dessa história nacional, e por fim, todos os debates que vão ver essa coisa justamente da identidade, do tempo e da consciência. Né? O debate etnográfico, não por acaso também o HGB já em 1851 vai ter uma sessão de etnografia, ele vai ocorrer com uma necessidade natural ali dentro desses debates, né? Porque afinal, como boa parte da historiografia mais recente sobre o HGB já tematizou, era um problema para esses letrados do HGB definir o que é o brasileiro, né? Você, na própria dissertação do Fomarços, ele vai dizer que a unidade nacional, aquilo que coloca a singularidade da nação brasileira, seria um encontro dessas três raças, né? E o HGB vai dar um perfil específico para isso. Eles vão dividir essa proposta do Marços em disciplinas, né? A história vai ficar basicamente como objeto a colonização portuguesa, a etnografia vai se ocupar dos indígenas, e você tem um silêncio ruidoso sobre populações oriundas da África, né? Que não vão ser objetos nem da história, nem da etnografia. Se você mapeia a revista do HGB, né, eles aparecem apenas como objeto da economia política. Né? Portanto, tem uma divisão de saberes que implicam certas funções políticas que esses letrados estavam dando a esses grupos sociais na constituição do Império do Brasil e suas diferentes ordens. Né? Portanto, não tem como mapear, né, esses saberes dos quais a gente ainda herda, né? A gente tem um curso de antropologia, a gente tem um curso de história, nossas cronologias, as nossas
cadeiras e disciplinas são ainda heranças do século XIX, a gente quase não tem história indígena, por exemplo. Então, o que eu vou tentar mapear aqui rapidamente para vocês, para a gente começar a conversar, como que existem ali 3 dimensões desse debate que a gente tem que atentar. Uma dimensão epistemológica, que é falar quais são os métodos da etnografia, quais são os objetos dessa etnografia, quais são os conceitos que ela deve operar, portanto, a reorganização de um campo de saber propriamente dito. Né? Tem uma dimensão política, que diz respeito à relação entre o conhecimento positivo sobre esses povos e a sua vinculação a uma política de Estado, o que fazer com esses povos, portanto, o que você achasse, o que a etnografia falasse sobre os indígenas, tinha implicação direta nas tomadas de posição políticas por parte do Estado em relação a essas populações, e, por sua vez, uma dimensão identitária simbólica. Né? Eu vou falar aqui rapidamente do debate entre Gonçalves de Magalhães e Van Hagen, que é um debate que medida que esse brasileiro podia se identificar ou criar uma identidade nacional vinculada ao indígena ou não. Né? Vai ser justamente o período auge do indianismo, mas também dos seus detratores, como Van Hagen. Van Hagen vai falar que o Brasil não tem nada que se espelhar na cultura indígena, por exemplo. Então, por meio da construção de uma disciplina, né, que aquilo vai se tornar uma disciplina institucional, com métodos, com protocolos, com um tipo de escrita específico, tem ali no nascimento todo um processo ao mesmo tempo epistemológico, identitário e político acontecendo, que conforma toda uma experiência histórica mais ampla. Tá? Então é isso que eu estou querendo aqui um pouco mapear com vocês. E olhando os textos do EHGB, esses primeiros textos do EHGB, uma primeira questão que me chamou muita atenção eram topos. Era um lugar comum que aparecia em todos os autores, né? Que era aquilo que eu chamei de obscura história indígena. Né? Havia nesses autores uma inquietação que eles olhavam para essas populações, mas eles só viam presente, eles não viam passado. Né? Por uma sensibilidade oitocentista, isso causa uma inquietação nesses autores, que é um vazio, porque as coisas só... E aí volta lá para as palavras as coisas do Foucault, né? As coisas só ganham sentido nessa rede discursiva na medida em que elas têm passado, na medida em que elas são inseridas no tempo, e num tempo específico. Portanto, a aparente ausência de passado, de marcos históricos, como monumentos, como escrita, e como outros marcos institucionais que essa cultura histórica cientista vai reconhecer como marcos propriamente históricos, causava nesses autores justamente uma inquietação. E a etnografia vai nascer para ocupar essa inquietação, para devolver história naquilo que não tinha história. E aí é um dado para mim importante, como que a etnografia, ela servia, portanto, como aquilo que os historiadores adoram chamar ainda hoje, né, de ciência auxiliar da história. Né? Porque o papel dessa etnografia, naqueles conceitos opostos que eu falei, era justamente traduzir a inconsciência para a consciência, a oralidade para a escrita, a espacialidade para a temporalidade. Portanto, era incluir essa alteridade no discurso do mesmo, mas incluir hierarquizando. Né? Portanto, era uma forma de inclusão hierárquica dessa alteridade. Portanto, eles apresentam ali história e etnografia com espelhos simétricos, imagens, né, simétricas inversas, né, independentes uma da outra. Então, a grande preocupação do discurso histórico era justamente fazer aquilo que a história fazia, devolver passado às populações indígenas. No final das contas, a história nada mais era, a etnografia, desculpa, nada mais era do que uma forma de escrita da história para povos sem história. O que eles chamavam de povos sem história, melhor dizendo. Né? Isso era uma primeira preocupação, portanto, inserir essas populações numa profundidade temporal. Uma segunda preocupação que está presente também em todos os textos era uma implicação dessa primeira pergunta. Dependendo da resposta que se obtivesse, qual é o passado daquelas populações, a segunda questão era o que fazer com elas no presente. É possível catequizar essas populações ou não? Né? Portanto, tinha sempre ali uma finalidade prática aquele saber. Né? E isso, portanto, vai colocar
a etnografia, nesse espaço de disputa política, é uma política do tempo que estava acontecendo ali, assim como tinha debates sobre o que seria propriamente a história do Brasil, por grupos políticos diferentes, havia também uma disputa entre letrados do EHGB acerca dessa questão de qual passado os indígenas teriam e o que fazer com eles no presente. Só que essa disputa tinha que se dar a partir dos protocolos disciplinares, né? Esse é um elemento fundamental. Eles não estão ali apenas discutindo de uma maneira crua o que fazer com os indígenas no Brasil, né? Eles não podiam discutir de qualquer maneira aquilo. Eles tinham que acionar determinados protocolos da disciplina, determinados conceitos, e estudar os povos, gramaticalizar a língua, buscar elementos arqueológicos para provar, dentro desses debates retóricos, determinadas posições políticas, né? Porque daí se criou dentro do século XIX, que na verdade já é algo que está presente até no período colonial, mas é reatualizado no século XIX, numa oposição entre dois grupos principais, entre aqueles que defendiam que as populações indígenas, apesar da aparência de um eterno presente, eles tinham um passado histórico profundo. E esse passado histórico profundo era a prova, porque era uma condição para esses autores, da possibilidade de incluir eles na civilização brasileira, portanto, de catequizar, de inserir eles dentro de um projeto nacional, de uma forma política específica, que eu já vou falar, né? E do outro lado, havia grupos que negavam a história, a historicidade desses povos, né? Eu vou falar um pouco do Van Hagen, que o Van Hagen falava, não, para os indígenas não há história, há só etnografia, né? Eles nunca tiveram um passado histórico, portanto, eles nunca vão poder ter um futuro histórico também. Então, como que há uma disputa, uma disputa por esses usos políticos do passado indígena por meio da etnografia nesse momento, e que vão configurar o lugar que o indígena vai ter dentro da escrita da história nacional. Um primeiro grupo, que eu acho que é um grupo hegemônico dentro do HGB, que envolvia autores que acho que todo mundo aqui já ouviu falar, como Gonçalves Magalhães, Gonçalves Dias, Joaquim Norberto, e outros autores que vão configurar aquilo que a gente chama de indianismo, né? São autores que vão investir pesado em tentar provar que os indígenas tinham um determinado passado, né? E eles vão colocar, portanto, essa ideia da decadência dos povos, portanto, aquilo que aparece como um eterno presente, devia ser lido, percebido pelos autores como a chave da decadência. Porque se eles estão decadentes, é porque eles já tiveram auge civilizacional no passado e podem retornar a ele no futuro, bem encaminhados por esses letrados. E esses são topos muito importantes, porque esses são topos que eles vão herdar da tradição cristã, né? Porque para a segunda escolástica e para os jesuítas, né, isso vai estar o outro Pagno, vai estudar isso nos trabalhos deles, havia essa ideia de que o verbo original, né, a ideia da revelação divina, ela foi dada a todos. Portanto, essa verdade primeira, ela foi dada e depois foi esquecida. Então, quando os jesuítas vão reinserir o verbo divino na língua indígena, é justamente para fazer novamente, colocar a memória, né, para o indígena através do verbo inserido nessa conversão linguística que vai ser a conversão jesuíta. E não por acaso, esses autores estão, ao mesmo tempo que elaborando esse discurso etnográfico, retomando os cronistas e os textos jesuítas do HGB, porque eles vão ser as grandes fontes para escrever a história do Brasil. Então, ao mesmo tempo que eles são fontes de conteúdo histórico para escrever a história do Brasil, eles são referências conceituais de como operar com os indígenas, né? Eles vão atualizar muitos elementos dessa tradição jesuítica de uma maneira muito consciente, né?
E para um autor como Gonçalves de Magalhães, por exemplo, só para falar uma frase dele, né, que era uma disputa a respeito do selvagem, ele vai dizer, no estudo que ele fez sobre as populações indígenas: a selvageria completa é uma ficção, ou decadência e aberração temporária do estado normal do homem, que dela tem sempre a sair voluntária, instintivamente, como de um estado de enfermidade. Portanto, há uma ideia por trás dos autores de um monogenismo cristão que implica que esses indígenas tiveram a revelação, eles tiveram o passado, mas eles esqueceram. Portanto, é um papel agora, como foi o papel de jesuíta, no século XVI e XVII, é um papel desse letrado reinserir essa memória, que é uma memória que eles não têm, portanto, novamente, a chave da inconsciência. Um autor como o Januário da Cunha Barbosa, que vai ser o primeiro secretário da HGB durante muito tempo, e um autor fundamental da HGB, ele tem um texto que é muito explícito a respeito disso, dessa atualização dessa tradição cristã. Enquanto que antes era a inserção do verbo divino na língua indígena, o Januário vai dizer: nós devemos inserir, ele deve ser catequizado na sua própria língua, essa tópica jesuítica. E deve ser catequizado através da inserção de conceitos que eles não possuem. E quais são os conceitos? O conceito de meu e teu. Portanto, ele está inserindo ali, através desses pronomes, o conceito de propriedade, que justamente seria a base da construção de uma temporalidade. Sem noção de propriedade, portanto, ali vinculado a todo o pensamento liberal que está se constituindo no Brasil, esses indígenas não teriam como sair do seu estado de decadência. E o papel, portanto, dentro desse grupo que defendia a inserção do indígena na sociedade brasileira, passava por esse elemento do aldeamento. Portanto, é isso que eu quero mapear. Implicava a política do aldeamento, é ali que eles estão retomando novamente a tradição jesuítica, e por esse aldeamento a ideia da tutela, eles devem ser tutelados. Daí novamente a metáfora da infância que está se colocando ali. São pessoas que esqueceram, eles devem ser tutelados, orientados, direcionados através de uma política e de uma conversão eminentemente linguística, porque é por meio da língua, novamente, que se insere a historicidade. Essa coisa da conversão, inclusive, eu tenho um caso específico que o Gonçalves de Magalhães, não sei se aqui alguém já leu a Memórias da Balaiada, tem uma passagem lá que ele vai dizer justamente isso. Eu, quando estava lá como secretário, vivendo os fatos, vi indígenas do dia para a noite saírem do estado de selvageria para o estado civilizado. Adotando uniformes militares, costumes. Portanto, ele está usando quase um argumento antigo, que é o argumento da autópsia, contra determinados autores como Van Hagen, para provar a inserção desse indígena na civilização brasileira, sempre de uma forma hierarquizada. Contra essa tese da decadência e da catequização, tinha a tese do estado de natureza e da exclusão. Aí o grande autor que vai lutar no HGB em favor dessa tese é o Van Hagen, autor da História Geral do Brasil, cujo, nos primeiros escritos, ainda mais românticos do Van Hagen, ele ainda defendia uma ideia de inserção do indígena. A partir do relato que ele diz percorrendo as estradas do Paraná, ele diz que um dia ele topou com a barbárie pessoalmente. E é uma expressão dele: vista faz fé. Normalmente ele é argumentando aí pela ideia da autópsia. Eu vi, logo acredito em mim. Quando ele é atacado por grupos indígenas, e a partir dali, dessa experiência pessoal, e não mais uma experiência livresca, romântica, ele teria simplesmente, finalmente, atentado como que o Brasil vivia uma guerra civil. E ele perde a crença de que o indígena pudesse ser civilizado. A partir disso, ele vai desenvolver desde o Memorial Orgânico, que é um projeto, é um texto onde o Van Hagen faz um projeto político para o Segundo Reinado,
de exclusão, claro, dos indígenas, até um livro tardio, de 1871, que ele publica em Viena, em francês, sobre as origens turanianas dos tupis, que nós vamos falar um pouco dele, ele sempre vai ter que provar contra esses autores que os indígenas não tinham historicidade. Né? E aí tem um elemento fundamental, que são quais são os métodos de prova. Como que você prova e reconstrói a historicidade? Haviam basicamente 3 métodos que vão fundar a antropologia, que são diferentes dos métodos históricos, da crítica histórica. Né? O primeiro método que eles vão usar e vão buscar é o método arqueológico, né? Que é um método interessante para eles, porque poderia revelar e acabar com todo o debate. Né? Então o HGB vai financiar, inclusive, viagens pelo interior do Brasil para descobrir cidades perdidas. Porque se você descobrisse uma cidade perdida, como Palenque, como as cidades astecas, você acabava com o debate. Você provava por marcos históricos reconhecidos da cultura histórica cientista que esses povos tiveram um passado considerado histórico. Né? Então há um investimento muito grande disso. Inclusive eles vão buscar aqui na Pedra da Gávea a presença dos fenícios, enfim. Tem toda uma busca arqueológica no HGB, que é muito interessante, eu não vou me aprofundar nisso, mas era um dos métodos que eles mais investiram. Mas eles jamais acham essas cidades, porque eles estão procurando, naquele momento, eles não estão procurando São Marquês, eles estão procurando cidades que eles reconheciam como marcos históricos, né? Portanto, monumentos e por aí vai. Na ausência desses marcos visíveis de historicidade, o que mais eles faziam era a ideia da gramaticalização. Né? Daí, portanto, a construção que o HGB vai promover de gramaticalizar, tornar escrita a oralidade. Eles pedem para os vários sócios no Brasil inteiro, nas várias províncias, mandarem para eles listas de vocabulários, gramaticalizações das línguas indígenas. E eles vão, Gonçalves Dias vai fazer um dicionário de tupi. Portanto, há um investimento muito grande nessa forma de gramaticalização, porque era gramaticalizando que eles conseguiam justamente tirar desse presente contínuo a oralidade indígena e construir um arquivo. E a partir desse arquivo, eles podiam comparar as variadas línguas, buscando nelas uma mesma raiz histórica. Portanto, aí me interessa isso, né? Como que a ideia da comparação linguística é novamente um modo de inserir historicidade. Né? Porque você vai comparando e você vai buscando raízes filológicas comuns. É uma filologia não estrutural, como vai ser filologia do século XIX, que é século XX, fonética, mas é uma filologia regressiva, né? Que implica inserir historicidade na língua. Não por acaso, essas traduções, muitas vezes eles usavam traduções feitas por jesuítas para tirar conclusões, como argumentos de prova. Então, o Gonçalves de Magalhães, por exemplo, né, ele vai usar uma gramática feita por um padre jesuíta paraguaio, se não me engano, que é o Montoya. Só que como que funciona? São gramáticas feitas a partir da estrutura do grego, principalmente do latim. Então eles estão gramaticalizando uma oralidade, né, eles estão sistematizando uma oralidade segundo um sistema que é o sistema deles, o sistema latino. E a partir disso você vai produzir semelhanças que não necessariamente estão na língua indígena, mas estão na estrutura. Então o Gonçalves de Magalhães vai dizer, a partir disso, olha só, né, acho que até tem aqui a frase do Magalhães, ele vai dizer: por isso é que os feitos indígenas oferecem argumento simpático à nossa poesia nacional. E como bem notou o senhor Odorico Mendes, os selvagens, rudes e de costumes quase homéricos podem prestar belos quadros à epopeia. O parecer de tão avalizado crítico que nos deu Virgílio em português e luta para interpretar Homero é de tanto peso que decide por si só qualquer dúvida. Feliz me julgo de pensar como ele, que sabe o que é uma epopeia. Em outra frase, o Magalhães vai dizer assim, olha as estruturas verbais deles. Não devem nada aos latinos e aos gregos. Aprenderam eles essas estruturas nas brenhas? Né? Não, obviamente que não. Portanto, eles tiveram um passado histórico
que é comparado novamente aí, é interessante, porque eles estão usando a autoridade dos antigos para transferir a autoridade à categoria dos selvagens, né? Essa velha comparação entre selvagens e antigos, onde os antigos emprestam aos selvagens, no caso, uma autoridade que insere historicidade aos selvagens. Só que aquela estrutura que ele identificava como homérica na língua indígena, obviamente que é uma estrutura produzida para gramaticalização, né? Mas esse vai ser o grande método que esses autores vão desenvolver durante todo o século XIX. Gramaticalizar a língua indígena através dessa espacialização da língua, né, que é escrita, poder operar mecanismos e inserir uma historicidade indígena e, portanto, provar a historicidade ou a não historicidade desses povos. O Van Hagen, e eu volto para o Van Hagen, por isso que eu queria falar isso, ele vai fazer a mesma coisa, só com objetivos opostos, né? O Van Hagen ele vai começar a querer provar, através de métodos filológicos, durante toda a vida, porque ele vai ser sempre a minoria na HGB, que os indígenas nunca tiveram um passado grandioso. E como ele sempre vai ser uma minoria, ele vai tentar provar isso até o final da vida. Ele vai aprender o acádio, o egípcio, o fenício, o grego antigo. Diz ele que aprendeu o aramaico. Diz ele que vai aprender todas essas línguas para conseguir identificar justamente as raízes linguísticas da língua tupi. E por uma série, portanto, de fenômenos, de procedimentos comparativos que ele vai produzindo, por identidades de semelhança dessas línguas, ele vai chegar nos cários da antiguidade. Os cários que teriam imigrado ali do Egito para onde era a Troia e habitaram a região de Troia, segundo Van Hagen, ele vai produzir isso nas origens turanianas dos tupis, justamente na época da Guerra de Troia. Né? O que ele está ali remontando, de uma maneira que hoje a gente acha curiosa, é mostrar como que ele vai resgatar uma história de 3, 4 mil anos, 5 mil anos dos tupis, para mostrar que eles não têm história. É isso que ele está fazendo. E que, na verdade, os tupis, os troianos, né, derrotados, são os tupis, no final das contas. Porque eles vão migrar no espaço, pelo Oriente, e vão chegar na América, portanto, percorrer o espaço, mas sem acumular nada no tempo. Enquanto que gregos, via romanos, via portugueses, que é a grande tradição para o Van Hagen da civilização, vai se constituir como uma civilização histórica. Né? E, portanto, elas vão se encontrar novamente aqui na América. Né? Então, ele faz essa cena inaugural, que é a cena inaugural da ocidentalidade, remontar para esse novo encontro que está acontecendo ali, daí pegar essa coisa novamente do Ailton Krenak, né? Esse encontro que sempre retoma, também está presente aí, no século XIX. E para ir para o Van Hagen, né, como que eles estão disputando conceitos por meio desses debates etnográficos históricos. O conceito, por exemplo, de história e de civilização do Gonçalves de Magalhães é muito distinto do conceito de história e de civilização do Van Hagen. Quanto que o conceito de civilização para o Magalhães é algo inerente a uma humanidade, ao homem enquanto ser universal, para o Van Hagen ele diz muito claramente, né? A história, a historicidade, não é algo inerente à humanidade. A história e a historicidade, ela é uma herança, ela é um ganho, é uma acumulação. Portanto, ele faz muita questão de mapear que a ordem social, a ordem civilizacional, ela não surge dos indivíduos, mas ela surge do Estado, do poder. Né? E, portanto, ser um ser histórico para o Van Hagen é reconhecer a herança e preservar a herança. E por isso que ele vai ficar dizendo que os indígenas são um perigo para essa herança. Né? E a frase famosa dele é essa: para tais populações na infância ou na selvageria, não há história, há só etnografia. E aí, no sentido não apenas epistemológico, mas no sentido ontológico. Esses povos não podem ter história, eles não têm condições ontológicas de ter história, eles são um perigo para a história. Né? Então, eles estão disputando conceitos de civilização e de história que envolvem modos de pensar a alteridade e as formas de inclusão e de exclusão dessa alteridade bastante distintas, né? E que vão orientar aí boa parte do pensamento
e dos debates históricos do século XIX no Brasil. Esse debate ele se forma entre 1840 até meados de 1870. A grande, como eu já falei, a grande hegemonia é justamente desse projeto de uma ideia de decadência e catequização, que se casa melhor com certo projeto hegemônico dentro do HGB do Brasil e suas diferentes ordens, dá alimento estético para o indianismo, né? Contra o Van Hagen, que vai ser uma figura, portanto, sempre meio marginal. A gente acha que o Van Hagen é um grande historiador do Império, na verdade ele é um grande marginal ali também, um pouco dentro do HGB. O HGB nunca vai chancelar a história geral do Brasil como uma história do HGB. Né? E esse debate também se espraia, portanto, de uma maneira muito forte dentro do debate etnográfico. E esse debate, como vários debates da história, ele não tem nenhuma resolução. Né? Ele simplesmente se apaga na década de 70. Você começa a ler os textos, outros textos vão surgindo, e esse debate, como todos os debates novamente da história, não tem uma resolução, ele se apaga. E ali vão surgir um outro debate que vai dar uma nova relação para a etnografia e para a história, que eu acho que é bem interessante, que é quando essa geração de 1870, Capistrano de Abreu, Silvio Romero, Euclides da Cunha, e por aí vai, vão operar esse jogo entre etnografia e história, integralidade escrita, consciência e consciência, por aí vai, de uma nova maneira. Porque eles vão agora inverter. Eles vão falar que esse Brasil profundo, que é um outro projeto político de representação da nação, é uma outra temporalidade, é uma outra política do tempo que está sendo colocada ali, não vai estar mais no nível da consciência, no nível da temporalidade, no nível da escrita. Né? Quando eles vão colocar o popular como a expressão autêntica do nacional, e portanto esse popular está no sertão, ele está no interior, frente à civilização de empréstimo do litoral, eles vão aplicar os métodos desenvolvidos pela etnografia para fazer a história do Brasil. Então o folclore, né, todos os mecanismos que eles vão fazer de canções populares, para resgatar esse espírito do povo brasileiro, esse caráter histórico